Bem-vindos a Estrasburgo. O Conta Lá está a pensar Portugal, também com os temas que são decididos no Parlamento Europeu, conversas com eurodeputados sobre temáticas concretas. Hoje vamos falar aqui sobre o mar, os transportes, de que forma é que Portugal pode melhorar nesse aspecto. Portugal, 97% do território português, digamos assim, é mar, por questão da zona económica exclusiva, mas neste momento aquilo que está a acontecer é que importamos a maior parte do peixe, os nossos portos estão a perder influência também a nível internacional, portanto há muita coisa que é possível fazer e ao meu lado estão dois deputados especializados nestas áreas, à minha esquerda Paulo Nascimento Cabral, do PSD, da Comissão das Pescas, e Sérgio Gonçalves, também do PS, da Comissão dos Transportes e Desenvolvimento Regional. Muito obrigado pela vossa presença. Devido à agenda, aqui apressou-nos aqui um bocado o nosso timing de debate, vai ser mais curto do que é habitual, mas Sérgio Gonçalves, comece por si. Tenho um madeirense, tenho um açoriano. Nós sabemos que o território português é muito vasto, ao contrário do que muita gente pensa. Na questão dos portos, queria falar consigo, porque é especializado também em transportes. Nós sabemos que, no caso do Porto de Sines, é sinalizado como um dos principais portos e que tem um potencial enorme também de entrada na Europa. Mas o que é facto é que os portos portugueses estão a perder competitividade para os portos espanhóis, para os portos marroquinos. O facto de Portugal ter esta representação marítima faz com que Portugal seja de facto uma potência, ou estamos muito longe de alcançar esses objetivos? Boa tarde. Eu começaria precisamente por aí, por essa dimensão atlântica, pela grande dimensão que as duas regiões autónomas, a região autónoma da Madeira e dos Açores, dão ao nosso país e que muitas das vezes acaba por ser esquecido ou desvalorizado. Isso é algo pelo qual nós nos temos batido também aqui no Parlamento Europeu, tanto eu como o meu colega aqui presente neste debate e outros colegas deputados, por essa dimensão atlântica que as nossas regiões autónomas, são também regiões ultraperiféricas e com especificidades próprias, dão ao nosso país, e temos que olhar para isso sobretudo como uma oportunidade. Uma oportunidade não só em setores tradicionais como as pescas, onde nós precisamos de introduzir medidas não só para proteger os nossos pescadores em termos das cotas, mas também de modernização da frota, descarbonização da nossa frota, inovação, também na transformação do pescado para podermos criar valor nesse setor, mas também noutras áreas onde temos tido grande desenvolvimento. A questão do turismo tem contribuído para um crescimento sustentado da economia azul no nosso país. Economia azul que representa menos de 4% do PIB nacional, mas que nas regiões autónomas tem o triplo do peso relativo sobre as nossas economias. A potenciação que nós podemos fazer também do nosso mar e da nossa zona económica exclusiva em termos de investigação, em termos de ciência. Nós temos empresas a desenvolver, por exemplo, drones submarinos que verificam os cabos submarinos e que nós podemos exportar depois essa tecnologia para o norte da Europa, para o Báltico. Em termos de transportes, não podemos esquecer que é uma grande vantagem o nosso posicionamento geoestratégico, não só em relação à Europa, mas em relação ao mundo, ao Atlântico, exatamente, à América, à África, América do Sul também, mas temos de preparar, e sobretudo a partir daqui da Europa, da União Europeia, do Parlamento Europeu, também essa descarbonização nos portos, porque nada serve nós estarmos a implementar medidas de descarbonização da nossa economia e também dos operadores, mas não termos capacidade nos nossos portos para prestar esse tipo de serviço quando as embarcações, os navios, seja transporte de carga de passageiros, escalam os nossos portos. Esse é um fator de competitividade e que deve estar salvaguardado. Mas o Porto de Sines tem essas condições efetivas? Nós temos de continuar a apostar na disponibilização de combustíveis sustentáveis, de todos os meios alternativos de propulsão, para que possamos aí sim não perder competitividade relativamente a portos de Espanha ou outros portos a nível europeu, ou mesmo portos no norte de África, para onde muitos desses fluxos podem ser transferidos. E, portanto, isso parece uma condição absolutamente essencial para nós tirarmos partido do nosso posicionamento geoestratégico, mas também estarmos preparados, sermos competitivos, certo, para esse posicionamento. Mais à frente vou querer explorar um bocadinho a questão da economia azul, mas Paulo Nascimento Cabral, queria, para além do
Ricardo que quiser também comentar nesse aspecto, queria introduzir a questão das pescas, que de facto é sempre algo, diria, polémico, até na própria negociação a nível internacional, no Parlamento Europeu. Nós sabemos que a questão da renovação das frotas, a competitividade dos próprios indústria pesqueira em Portugal e as cotas de pesca, não é? Portanto, nesses aspectos, de que forma é que tem enfrentado desafios aqui, de que forma é que considera que pode ser feito melhor trabalho aqui no Parlamento Europeu? Muito bem. Antes de mais, agradecer o convite, cumprimentá-lo a si, cumprimentar também o meu colega Sérgio Gonçalves, que é de facto um grande defensor também das regiões ultraperiféricas aqui no Parlamento Europeu e a quem nos acompanha. Eu gostaria só de pegar aqui na questão dos esportes, porque de facto são os esportes europeus em geral que estão a perder competitividade. Exato. Apesar de nós estarmos aqui a trabalhar muito, como o Sérgio acabou de referir, na questão da descarbonização dos transportes marítimos, na preparação dos nossos portos para os combustíveis sustentáveis, para a eletrificação, o que é certo é que nós introduzimos na União Europeia aqui um mecanismo e que prejudica ainda mais as regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira, que se chama o ETS, portanto em inglês, o Emissions Trading System, é o comércio das licenças de carbono, e isto faz aumentar o custo destas viagens, seja de mercadorias, seja também de pessoas, e que perde competitividade. Aliás, em muitos casos, felizmente a União Europeia, a Comissão Europeia acordou a tempo e conseguiu introduzir um mecanismo de correção, mas nós estávamos a perder competitividade para portos, por exemplo, no Norte da África, e que eram, não só em termos de transporte marítimo, como também transporte aéreo, eram deslocados para o Norte da África em vez de virem para portos europeus, por exemplo. Isso aí é preocupante. E em relação ao Porto de Sines, a grande mais-valia do Porto de Sines é obviamente uma porta de entrada, mas também poderia ser uma porta de saída, com os megaprojetos que estavam previstos e que agora estão mais realistas, da produção de hidrogênio verde, e que nós poderíamos exportar também para os centros da Europa, hidrogênio verde renovável, portanto, como é verde, é renovável e que era altamente procurado e altamente pago, valorizado pela indústria europeia. Portanto, tínhamos aí um grande potencial também, porque Portugal, de facto, tem dado cartas naquilo que é a aposta nas energias renováveis. E com isto, nós falamos aqui também na questão dos oceanos, da questão da governação dos oceanos, e nós temos cá no Parlamento Europeu já aprovado, e estamos agora a aguardar a proposta da Comissão Europeia, que está em consulta pública, sobre o próximo Pacto Europeu para os oceanos. Nós já temos o Pacto Europeu, nós vamos ter agora o ACT, né, a Lei Europeia dos Oceanos. E neste momento é um pacto que prevê aqui várias áreas de intervenção, desde a governação, os transportes, a economia azul, a própria sustentabilidade ambiental, e tudo isto obviamente está enquadrado naquilo que é o desígnio das pescas. E nós, neste caso, o que nós tentamos desde o início, o PPE, PSD, desde o início tentou fazer, foi criar aqui um pilar muito forte das pescas na governação dos oceanos, porque não pode ser apenas a visão ambiental, e é por isso desde a primeira hora nós temos solicitado à Comissão que tenha em conta 3 fatores, né? Os 3 pilares da sustentabilidade. A sustentabilidade ambiental, mas também a económica e a social. Há decisões que são tomadas sobre a questão das cotas, como referiu bem, mas que destroem aquilo que é a nossa costa, as nossas regiões costeiras, os nossos pescadores, e que de facto sofrem muito com às vezes pequenas decisões aqui tomadas em Bruxelas. Sobre o setor especificamente, nós temos um setor relativamente envelhecido, temos embarcações muito envelhecidas, por isso saudamos aquela que foi a proposta recente da Comissão Europeia para as novas diretrizes para a renovação das embarcações de pesca nas regiões ultraperiféricas, que vem flexibilizar muito os critérios, o que é bom para os nossos pescadores, mas ainda não conseguimos aquilo que é essencial. Aliás, 2 coisas. Primeiro, que esta possibilidade de renovação seja até aos 18 metros. Neste momento é só até aos 12 metros. E um segundo nível tem a ver com aquilo que é a utilização de fundos europeus. Nós temos defendido que devem ser fundos exclusivamente europeus a financiar a renovação das embarcações, porque há governos, por exemplo, o Governo da Madeira investe muito de recursos próprios, o Governo dos Açores não tem essa capacidade, o Governo espanhol mete também muito dinheiro próprio, que Portugal não tem, e isto cria aqui uma certa concorrência desleal entre frotas que operam no Atlântico, por exemplo. E, associado a isto, temos tido boas vitórias. Tivemos o relatório da descarbonização, que penso que até foi o Sérgio que foi o responsável. Temos também uma excelente notícia, que é a plurianualidade da definição das cotas. Portanto, nós temos cada vez mais cotas multianuais, que isto dá previsibilidade, estabilidade aos nossos pescadores, saber o que é que vão contar no ano seguinte. Essas cotas continuam a ser um garrote? As cotas... Ou estão mais, no fundo, mais liberalizadas, no fundo, ou são mais permissivas? As cotas, temos que compreender o seguinte, nós precisamos de cotas. E precisamos de cotas porquê? Porque as cotas
estão atribuídas aos Estados-membros, são as capacidades admissíveis de captura, né? Estão atribuídas aos Estados-membros com base no seu nível de estoque, né? Da qualidade do estoque de cada espécie. E nós precisamos das cotas para arranjar forma destas espécies poderem recuperar. Porque senão, se nós pescarmos até a exaustão, deixa de haver essa espécie. As cotas, durante muitos anos, foram estabelecidas com base naqueles que são os parceiros do ICES, que é a entidade internacional que faz o controle ambiental, de sustentabilidade, digamos assim, da própria espécie. Mas esquece as outras duas vertentes que eu acabei de referir. Nós temos também que avaliar os impactos ambientais e sociais e os impactos económicos. E, finalmente, nós já conseguimos que a Comissão tenha em conta estes 3 pilares. Depois, há também um nível de definição das cotas que é feito ao nível do Conselho, que é o nível político. Claro. E, por exemplo, no último Conselho Agrifish em dezembro, nós tivemos excelentes resultados para Portugal. Nós conseguimos, por exemplo, o aumento, neste caso também veio do ICAT, o aumento da captura de atum rabilho, que é a espécie mais valorizada do atum. Nós conseguimos também um aumento da cota, por exemplo, para o goraz, que também é muito valorizado. Nós conseguimos um bacalhau. Portanto, nós temos muitos aumentos de cota com base naquilo que foi o grande esforço dos pescadores de sustentabilidade da sua atividade. Perceberam, sacrificaram-se, é verdade, porque pescaram menos, talvez, em alguns casos. Outros casos conseguiram ter aqui um bom rendimento com base naquilo que era pescado, mas com grande esforço dos pescadores conseguimos recuperar estes estoques e com isso agora temos uma melhoria das cotas de pesca. Qual é que é a questão? São um garrote no sentido que fazem aqui uma regulação entre aquilo que nós podemos apanhar e aquilo que é efetivamente sustentável aos 3 níveis, mas por outro lado também nós não podemos esquecer que nós precisamos de aumentar cada vez mais a nossa autonomia alimentar. E é por isso que nós estamos a exigir e a pedir um plano europeu para a aquacultura, que é de facto uma grande área da economia azul que hoje em dia muito se fala. Estamos também a pedir, e neste caso, um plano de ação para os alimentos azuis, né? Blue Food Action Plan, que tem a ver com os alimentos do mar, que tem a ver exatamente com a necessidade de nós diversificarmos a nossa capacidade de apanho, obviamente, mas também diversificarmos aquela que é o padrão de alimentação europeu, que nós normalmente consumimos sempre as mesmas espécies, nós podemos diversificar e ter espécies que são muitas vezes menos valorizadas e até a preços muito mais competitivos e que também podem ser utilizadas, podem ser consumidas, e também reduzir aqui o desperdício alimentar, porque de facto ainda há um grande problema. Eu queria também perguntar aqui ao Sérgio Gonçalves, esta questão da economia azul, porque relacionado com as pescas, de facto há aqui oportunidades que Portugal não estará a aproveitar, também a questão da aquacultura, por exemplo. Sim, nós temos oportunidades que eventualmente não aproveitamos, mas temos também algumas dificuldades que são criadas por esta Comissão Europeia. E aqui julgo que partilhamos, independentemente de algumas divergências partidárias, partilhamos essa opinião. Nós temos, por exemplo, em termos de apoios, o FEAMPA, que é o fundo que apoia e que atribui verbas para estas matérias, é reduzido na atual proposta de 6 mil milhões para 2 mil milhões. E, portanto, isso é uma redução drástica naquilo que são os apoios, independentemente de termos aqui medidas positivas, o relatório sobre a descarbonização, que permite maior flexibilidade no apoio à renovação das frotas, as próprias medidas que flexibilizam, como o meu colega acabou de dizer, a renovação de frota para as regiões ultraperiféricas para embarcações inferiores a 12 metros, mas que pressupõem que os Estados ou as regiões estarão autorizados a apoiar essa renovação. Não atribuem financiamento para essa renovação. E, portanto, nós temos aqui um problema não só daquilo que é a nossa estratégia ao nível nacional, ao nível também de governo regional, mas, sobretudo, também de financiamento que é reduzido de forma drástica. Por isso, acho que é fundamental também, ao olharmos para a economia azul, termos a capacidade, a nível nacional, a nível regional, de apoiar, de facto, este setor, apoiar os nossos pescadores e os armadores, mas diversificarmos também na economia azul, não sendo essa diversificação única e exclusivamente baseada no crescimento do setor turismo. E por isso é que acho que há 2 exemplos muito práticos sobre aquilo que nós podemos e devemos fazer. Um tem a ver com ciência e investigação. Se nós olharmos ao caso específico da Madeira e dos Açores, nós temos uma vantagem que é quase única na Europa, que é termos as altas profundidades oceânicas, as grandes profundidades, a uma distância muito curta de terra.
e, portanto, permite projetos que não conseguem ser desenvolvidos por qualquer outro Estado, mesmo que tenha acesso ao mar, não têm as mesmas características que as nossas duas regiões têm, e também a nível energético. Eu digo, e nós vemos aqui alguns partidos, inclusive forças mais à extrema-direita, inclusive com deputados portugueses, que se manifestam repetidamente, por exemplo, contra as eólicas offshore, mas quem tanto fala em soberania nacional, quem tanto fala em reforçar a nossa autonomia estratégica, é preciso recordar que a nossa autonomia estratégica, a nossa soberania, também depende do facto de nós sermos mais autossuficientes em termos energéticos. Claro, e, portanto, não só aquilo que o Paulo falava há pouco, em termos de descarbonização, de produção também de energias alternativas, mas no caso específico das eólicas offshore, parece-me que é também algo em que nós temos que apostar, nós temos que avaliar muito bem, porque a nossa soberania também depende disso, a redução da dependência do exterior, a redução de fatura energética e, portanto, tudo isto está também englobado na economia azul. Nós muitas das vezes temos tendência para pensar em pescas ou em transporte marítimo, ignoramos o turismo, ignoramos a ciência e a investigação, que são setores de valor acrescentado, que criam um emprego remunerado, bem remunerado, qualificado, oportunidades para os nossos jovens e, em termos de energéticos também, para reduzir a nossa dependência. Parecem áreas fundamentais para este crescimento da economia azul e seria estranho se Portugal não tivesse como desígnio olhar para o mar, olhar para as suas regiões ultraperiféricas no Atlântico como plataformas avançadas que permitem, de facto, este desenvolvimento e este afirmar também da nossa soberania. E aqui compete-nos a nós também, tenho feito, sei que o meu colega Paulo Nascimento Cabral também o faz, de reforçar esta importância a importância destas nossas regiões, também em matéria de segurança e defesa, porque nós somos, de facto, uma das grandes fronteiras da Europa e quando pensamos em ameaças, na guerra da Ucrânia, na Rússia, não me querendo desviar do tema, mas a verdade é que nós temos a própria Groenlândia, mas a verdade é que nós temos vários registros, julgo que mais de 400 avistamentos por parte da Marinha Portuguesa, em águas portuguesas, de frota fantasma russa. Portanto, navios que viajam sem radares, sem seguros, que podem criar desastres ambientais, provocar acidentes e em termos de segurança da própria União Europeia, a relação com a proteção dos cabos submarinos, tudo isto tem a ver com o nosso território, com a nossa soberania e Portugal tem um papel fundamental e central, sendo periférico, nós somos a linha da frente na defesa também desta fronteira da Europa. Eu queria também ir ao Paulo por causa disto, esta questão da própria, esta zona económica exclusiva gigantesca que nós temos e a capacidade ou não que nós temos de tirar partido desses recursos. E até de defender esses recursos. Não é? Sim, aqui também é da Europa e, de facto, queria só também salvar que além desta grande extensão da nossa zona económica exclusiva, estamos também a trabalhar no aumento da plataforma continental e Portugal tem aqui um papel muito importante nas Nações Unidas, que vai ainda acrescentar mais área marítima a Portugal e depois também aquilo que foi aprovado no passado dia 17, tem a ver com o Tratado do Alto Mar, né? Que é exatamente aquelas áreas que não têm jurisdição nacional, mas que são internacionais e que estão à mercê de qualquer um. Né? E nós conseguimos ter finalmente um Tratado de Alto Mar, subscrito por mais de 81 países, partes contratantes, neste caso países, e que, de facto, vai regular aquilo que é o acesso aos minerais, à biomassa, etc., tudo o que tem a ver com a utilização do alto mar. Né? E tudo isto é muito importante quando nós estamos, neste momento, a constranger a atividade da pesca na União Europeia para cumprirem com determinados requisitos, as questões da sustentabilidade, a descarbonização, e depois temos aqui ao lado a frota chinesa a limpar, literalmente, tudo o que há. Mas como é que nós conseguimos controlar isso? Com o tratado, nós conferimos também à Comissão esta possibilidade de representar os Estados-membros na defesa global e também com as outras partes contratantes não da União Europeia, na defesa do acesso a estes recursos, na regulamentação destes recursos. Uma primeira fase de estudo, nós temos que avaliar claramente o que é que existe atualmente e também, permita-me só que destaque uma proposta que eu fiz na Comissão das Pescas para a criação de um observatório do mar profundo no Atlântico que foi aprovado, com 2 milhões de euros e que nós estamos agora a insistir com a Comissão para pôr isto em prática. E, de facto, é fundamental. Nós temos aqui a observação do mar profundo
como uma área, neste caso essencial, uma vez que há uma enorme pressão para o acesso a matérias-primas críticas, e nós sabemos que no fundo do mar há muitas matérias-primas críticas, e nós temos a questão da mineração do mar profundo que está sempre em cima da mesa, apesar de termos esta moratória, que ainda bem que a temos, mas de facto nós precisamos de investigar o que existe no mar, precisamos depois de começar a proteger, com a definição, por exemplo, das áreas marinhas protegidas, e aqui destaco o enorme exemplo dos Açores, com 30% da sua área marinha, cerca de 1 milhão de quilómetros quadrados, portanto 30% são cerca de 300 mil quilómetros quadrados de área protegida. Bem para ter noção. É uma dimensão enorme. E a Madeira também com 5 mil metros quadrados, 5 mil quilómetros quadrados, também de grande, foi das primeiras, pioneiras, também de proteção, e nós estamos aqui a contribuir para aquilo que é o desígnio nacional dos 30% também. Já temos cerca de 18, 19% da área marinha portuguesa, da zona económica exclusiva portuguesa, protegida, o que é um avanço, e somos, de facto, estamos a liderar este projeto a nível europeu. Agora, como é óbvio, também não podemos esquecer aquilo que é a relação transatlântica. E neste caso eu tenho insistido desde a primeira hora termos uma nova estratégia para o Atlântico que tenha em consideração esta nova realidade mundial, esta instabilidade geopolítica, e é por isso que nós, por exemplo, eu organizei aqui no Parlamento reuniões com, por exemplo, a região do Quebec, no Canadá, ou mesmo também da América do Sul, porque a ausência dos Estados Unidos e a retirada dos Estados Unidos de muitas destas organizações internacionais leva-nos a que nós não desistamos desta relação transatlântica, vamos ter que ter novos parceiros e diversificar os parceiros. A África, América do Sul e Canadá são, de facto, parceiros essenciais nesta luta. Nós estamos a terminar a nossa... Mas mesmo só, sim. E conseguimos, finalmente, só fazer mais uma no pergunta. Conselho, conseguimos que fosse aprovada a criação da macro-região do Atlântico, que junta todas as regiões do Atlântico, quer europeias, quer não europeias, e a Comissão Europeia foi mandatada para apresentar uma proposta de criação desta macro-região pelo Conselho, com pressão do Parlamento Europeu, já em 2027. Portanto, vamos ter uma macro-região do Atlântico, finalmente consubstanciando esta nova estratégia para o Atlântico, que é essencial para os Açores, a Madeira e para Portugal. Eu tenho uma última pergunta que queria que fossem breves, que tem mais de cariz, não diria pessoal, obviamente, de profissional, mas mais da vossa visão pessoal. O facto de termos aqui um madeirense e um açoriano a defenderem setores essenciais para a economia nacional, a questão das pescas, dos transportes, da agricultura também. A vossa visão, obviamente entrando aqui até no lado político, não está essa missão que vocês têm como deputados europeus de defender o país. Obviamente vocês não olham apenas para a vossa região, embora olhando em primeiro lugar para a vossa região. De que forma é que isso, para o português que nos está a ouvir, de que forma é que isso, essa missão é interpretada pessoalmente aqui no Parlamento Europeu na defesa desses temas? Eu penso que podemos responder de forma relativamente simples. Nós, obviamente, que defendemos de uma forma particular as nossas regiões. Eu, no meu caso específico, sou também o único deputado oriundo da Madeira. Exatamente. Neste atual mandato. Portanto, temos vários açorianos, mas são madeirenses. Tenho essa responsabilidade acrescida. Agora, quando nós defendemos, ou quando eu defendo em particular a região autónoma da Madeira enquanto região ultraperiférica, eu estou também a defender a região autónoma dos Açores, eu estou a defender as regiões ultraperiféricas francesas, eu estou a defender as regiões ultraperiféricas espanholas, e estou a defender uma coisa que é fundamental e que está ameaçada, que é a coesão da Europa como um todo. Portanto, nós defendermos esta Europa das regiões, uma Europa cujo lema é unida na diversidade, é precisamente isto, porque nós temos que dar soluções de acordo com o princípio da subsidiariedade, decidir a nível local aquilo que é efetivamente melhor decidido a nível local, mas sempre com uma visão integrada de que a Europa não pode deixar ninguém nem nenhuma região para trás, e quer a proposta da Comissão relativamente ao próximo quadro financeiro plurianual, que ameaça a política de coesão, que centraliza a política de coesão em planos nacionais, pode dificultar ainda mais este nosso trabalho, mas esse é o motivo pelo qual nós estamos cá, é para discutir, é para debater, é para participar ativamente nestes próximos 2 anos de discussão deste quadro financeiro plurianual e dar, de facto, soluções que não se limitam às questões de financiamento, mas que têm, de facto, ter esta visão integrada da Europa e todas as regiões e, portanto, deixar também todos os portugueses que nos assistem descansados, porque nós estamos cá, efetivamente, a defender a Madeira, os Açores, mas defendemos Portugal, defendemos a Europa e defendemos esta União Europeia como um projeto em permanente construção e que tem de ser defendido e que está, como nós sabemos, sob ameaça. Muito bem.
A sua perspectiva também, se puder ser sintética? Sim, de forma muito sintética, é defender os Ou Açores. seja, defende o pescador de Ponta Delgada da mesma forma que defende o pescador das Caxinas, Vila do Conde. Sim, sim. Defender os Açores e a Madeira é defender Portugal também, né? Claro que sim. E neste caso específico, defendo o pescador de Ponta Delgada, de Rabo de Peixe e das Caxinas, que já tive a oportunidade de visitar recentemente e de reunir com os pescadores da mesma forma. Aliás, os superiores interesses do país são, obviamente, aqueles que nós mais defendemos aqui e que incluem também os interesses dos Açores e da Madeira. E neste caso, também, por exemplo, dou-lhe um exemplo concreto. Eu fui o relator do Partido Popular Europeu, o maior grupo aqui político no Parlamento Europeu, sobre o Fundo de Transição Justa. Eu também estou na Comissão de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Transição Justa não se aplica, não há nenhum projeto nos Açores nem na Madeira. E eu reuni com as CCDRs que tinham estes projetos e trabalhei com eles afincadamente para promovermos alterações a este fundo, porque é de facto essencial para as regiões em transição, de descarbonização, em transição de uns combustíveis mais fósseis para combustíveis mais renováveis, né? E neste caso, o que eu posso dizer é que, de facto, o objetivo último é defender Portugal, defendendo a sua, eu diria, completa dimensão territorial, com os Açores e com a Madeira, e que, neste caso específico, muitas vezes ficamos aquém daquilo que nós podemos fazer, porque, de facto, em muitos casos, nós, portugueses em geral, temos a ideia que Portugal é um país pequeno. Não é. E aqui no contexto europeu, Portugal não é um país pequeno, é um país de média dimensão, que acrescenta uma dimensão fantástica atlântica de mar e de relação transatlântica. E é por isso que é tão importante nós termos a consciência de que Portugal não é um país pequeno. Portugal é, sem dúvida, um dos países médios, é verdade, mas com uma grande dimensão a nível europeu. E nós muitas vezes temos esse problema, e eu senti isto em vários exemplos, que é, nós muitas vezes esperamos para ver como é que os dossiês vão fechar, como é que vai haver aqui para a fase final das negociações, para nós começarmos a colocar aqueles que são os nossos interesses. Isto tem sido alterado nesta legislatura e temos conseguido corrigir este aspecto e participar desde o início na construção da nova legislação europeia. E é um desafio constante. É um desafio constante, mas acima de tudo o desafio é para nós próprios. Exatamente. É dizer, nós não somos países pequenos, nós não somos pequenos, nós somos muito grandes, temos é que fazer valer aquela que é a nossa grande mais-valia e ainda hoje, esta semana tivemos a intervenção do nosso presidente na celebração dos 40 anos da adesão de Portugal e de Espanha à então Comunidade Económica Europeia. E, de facto, a nossa dimensão, a nossa relação transatlântica, o facto de nós termos as fronteiras há mais anos definidos na União Europeia, um dos países mais antigos até do mundo, tem que nos dar aqui um potencial ainda maior de crescimento e de reivindicação daqueles que são os nossos interesses e a nossa defesa. Isso nós temos feito, felizmente, temos corrigido este rumo e, acima de tudo, os portugueses podem ficar completamente descansados, porque defender Açores e a Madeira é defender Portugal e defender Portugal nunca será ser contra os Açores e a Madeira. Claro que não. Muito obrigado, Paulo Nascimento Cabral, também Sérgio Gonçalves. O debate aqui possível também entre madeirense, açoriano, portugueses no Parlamento Europeu. O Conta Lá vai continuar a pensar Portugal. Vemo-nos em breve.